Olá a todos, aqui é Nancy de Oliveira e nós estamos no canal do Centro Espírita Paulo Ortiz, no canal do YouTube. E hoje nós vamos falar sobre o conhecimento de si mesmo. E para isso a gente agradece primeiramente a espiritualidade maior pela oportunidade de estarmos aqui e podermos falar sobre este assunto que é tão importante para todos nós. E que Jesus possa sempre estar presente conosco em nossas vidas. Muito obrigada, amigos. Primeiramente, nós começamos com uma pergunta, então. Por que é importante o conhecimento de si mesmo? Vamos buscar nossa resposta no Espiritismo. Então, o que diz Allan Kardec e os Espíritos na questão 132 de O Livro dos Espíritos? Dizem eles que o objetivo da encarnação dos espíritos é fazê-los chegar à perfeição. Ou seja, então nós estamos aqui, encarnados e reencarnamos várias vezes para chegarmos um dia à perfeição. Na questão 167 de O Livro dos Espíritos, nós encontramos que o objetivo da reencarnação é o aprimoramento progressivo da humanidade. Então, o aprimoramento, o progresso, a evolução da humanidade, de todos os seres, de forma intelectual e moral. Então, progresso moral e intelectual da humanidade. Então, nós estamos aqui para a perfeição, estamos aqui para progredir. Leon Denis, no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele nos diz que não há progresso possível sem a observação atenta de nós mesmos e que é necessário vigiar todos os nossos atos impulsivos para chegarmos a saber em que sentido devemos dirigir nossos esforços para nos aperfeiçoarmos. Então, para nós sabermos como, em que nós precisamos nos melhorar, modificarmos, nós temos que nos conhecer. E na questão 919 de O Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que o conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual. Então, por isso que é importante o conhecimento de si mesmo. De acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, no item 4, fala sobre os bons espíritos. E nós encontramos lá, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Já que é importante o conhecimento de si mesmo, para que possamos nos melhorar, então, qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Então, a resposta vem na questão 919 de O Livro dos Espíritos. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, é isso aí. Então, a importância do conhecimento de si mesmo, para que nós possamos resistir aos arrastamentos do mal, para que a gente possa melhorar. Então, nós precisamos, então, conhecer a nós mesmos. Quando nós falamos de conhecimento de si mesmo, ou seja, essa frase, conhece-te a ti mesmo, nós lembramos do filósofo grego Sócrates. Só que essa frase não tem origem em Sócrates, não foi ele que disse isso, ele utilizava essa frase. E esta frase, na verdade, ela se via na entrada do oráculo de Delfos, onde se buscava o conhecimento do futuro e do presente. E a filosofia socrática, ela se baseava nesse pensamento. Por isso que quando a gente fala em conhece a ti mesmo, a gente lembra então de Sócrates. Na questão 919A, Allan Kardec pergunta:
compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, ou seja, conhece a ti mesmo. Porém, a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de o conseguir? Quem responde essa questão é Santo Agostinho. Ele diz o seguinte: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo que se chama Sede Perfeitos, que é o capítulo 17. E no item 3, o homem de bem. Então, neste item, nós encontramos o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre os seus próprios atos. A si mesmo perguntará se violou essa lei de justiça, amor e caridade. E se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Então, este é o verdadeiro homem de bem, aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza, aquele que está preocupado se faz tudo o que podia para auxiliar o próximo, que ninguém que se preocupa se o próximo vai, se os outros vão reclamar dele, tem alguma queixa sobre ele, e ainda que é aquele que estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Por isso que é a necessidade do conhecimento de si mesmo. E para o conhecimento de si mesmo, então, nós precisamos estudar as nossas próprias imperfeições, precisamos nos observar constantemente. O que mais Santo Agostinho nos diz na questão 919A de O Livro dos Espíritos? Diz que o conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual. Então, é através do conhecimento de si mesmo é que nós vamos começar a progredir individualmente, que nós vamos evoluir. Mas dizeis, como se julgar? Então, como que eu vou verificar se eu estou cumprindo a lei de amor, justiça e caridade? Quando estiverdes indecisos sobre o valor de vossas ações, perguntai como a qualificaríeis se tivessem sido praticadas por outra pessoa. Colocai, pois, questões claras e precisas e não temais de as multiplicar. Então, nós devemos perguntar: será que se alguém fizesse isso comigo, isso seria bom? Eu gostaria disso ou não? Então, assim a gente está, assim a gente consegue se julgar. Kardec comenta esta questão 919A, que teve a resposta do Santo Agostinho. Diz o seguinte, que muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas para nós. Então, muitas vezes a gente nem percebe que está cometendo alguma falta, algum erro, que a gente ofendeu alguém, que a gente magoou alguém. Muitas vezes a gente nem percebe essas coisas. Se efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais frequentemente nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem o perceber, por falta de perscrutar a natureza e o móvel dos nossos atos. Então, o que falta para a gente é a gente se questionar. Por que eu fiz determinada coisa? Não é? Por que eu agi daquela forma? E qual é o motivo daquilo que me levou a agir daquela forma? Então, se a gente começar a se questionar, a gente vai começar a se conhecer. E
que a forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que qualquer máxima que frequentemente não aplicamos a nós mesmos. Então, quando a gente se pergunta, se faz esse tipo de pergunta, por que agimos de determinada forma, é muito melhor do que se a gente for seguir alguma regrinha, alguma máxima que a gente for seguir por aí. Ela exige, ou seja, esses questionamentos exigem respostas categóricas, por um sim ou por um não, que não deixa alternativa. São igualmente argumentos pessoais e pela soma das respostas pode-se calcular a soma do bem e do mal que está em nós. Difícil, né? Mas é o que precisamos realmente treinar. Leon Denis, no seu livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz que é o conhecimento de si mesmo o primeiro passo para que o espírito possa atingir a perfeição moral. E que o processo de renovação para o bem é longo, pois que depende do esforço de vontade de cada um no sentido da sua autoeducação. Então é um processo muito longo que vai levar inúmeras, quase que infinitas reencarnações. Para encerrarmos essa nossa exposição, a título de sugestão, nós elaboramos algumas questões que podemos fazer para o conhecimento de si mesmo. Então, consigo identificar meus impulsos? Quais os principais motivos que me levam às manifestações impulsivas no campo das emoções? Eu sou uma pessoa impulsiva ou não? Qual minha reação quando ofendo alguém? E quando me ofendem? Eu parto para a briga, eu aceito, eu fico quieto, né? Qual é a minha reação? Fico triste ao constatar no meu íntimo sentimentos fortes que não consigo dominar? Então, será que eu tenho coisas, maneiras de agir que eu não gosto e que eu não consigo dominar? Eu fico triste por isso? Já sofri alguma dor profunda ou passei por um período de doença que me fez mudar os hábitos ou corrigir algum defeito? Será que nós estamos aproveitando esse período, por exemplo, de pandemia, esse período que a gente não tem muita relação com as pessoas de fora de casa, né? Será que a gente tem parado para pensar em como a gente tem agido? Me sentiria mais feliz e alegre compreendendo e controlando melhor as minhas reações desagradáveis? Será que isso me deixaria mais feliz? Diante de um erro ou falha minha, como me sinto? Eu me sinto culpado, tenho baixa, minha autoestima fica baixa. Como é que é isso? E quais são meus principais defeitos? Quais são minhas qualidades? Será que a gente já parou para pensar em tudo isso? Encerrando então, o Espírito Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier, no livro Pensamento e Vida, diz que conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes na vida. Portanto, conhecer a si mesmo, conhecimento de si mesmo, também é uma forma de nos libertar, é uma forma de encontrarmos novos caminhos para a nossa vida e caminhos que nos levem à felicidade. E também citando uma outra frase de Georges de Jean no livro A Nova Luz, que diz o seguinte: conhecimento é fruto de longa paciência, de ardorosa boa vontade e de profunda meditação. Vamos encerrar então com essa frase aqui de Haroldo Dutra Dias, que está no livro A Bússola e o Leme, que é um livro que fala sobre autoconhecimento, fala sobre as potencialidades do ser humano, enfim, é um livro muito bom. E ele fala o seguinte: nossa vida pode ser encarada como uma desafiadora jornada
que revela quem somos e o que buscamos, mas principalmente quem nos tornamos no curso dessa viagem chamada vida humana. Então, a gente procura então o autoconhecimento para que a gente possa então ser feliz e evoluir e progredir. E assim a gente encerra então essa nossa fala de hoje. Aqui então a gente aproveita para agradecer a todos por nos acompanhar até este momento e a gente pede para que Jesus e que os nossos mentores espirituais possam estar sempre conosco, sempre nos intuindo para que a gente possa se conhecer melhor. Muito obrigada a todos e até um outro dia então.